Oi gente, tudo bem? Eu sou o Renan e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Um vídeo esse que já deveria ter saído, porque eu já deveria ter gravado, eu já deveria ter editado, eu já deveria ter postado, pelo menos na semana passada, que é o Lidos de setembro. E agora a gente já tá no meio de agosto e eu vou provavelmente postar esse vídeo ainda amanhã. Então ele vai ficar mais atrasado ainda, ele vai sair quase no dia... Quase não, no dia 20 de outubro vai sair o Lidos de setembro. Mas tudo bem, acontece, a gente às vezes atrasa algumas coisas e tá tudo certo, né? Eu ando meio, sei lá, instável, então eu tô adiando algumas coisas e aconteceu que eu não consegui gravar, enfim. Aconteceram algumas coisinhas aí no meio desse caminho que eu não consegui gravar o vídeo. Tava fazendo alguns outros projetos também. Mas vou sentar aqui pra falar dos livros de setembro, não é outubro ainda, de setembro, que aconteceram muitos adiamentos também nas leituras de setembro, porque eu acabei ficando de muita ressaca literária por conta de um livro em específico que eu vou comentar nesse vídeo aqui, mas que eu não terminei de ler ainda, e ainda é dia 20 de outubro e eu não acabei ele. Pretendo acabar ele até o final de outubro. Eu espero que eu consiga, não tenho certeza, porque esse livro, pelo amor de Deus, parece que dura uma eternidade, mas eu vou falar dele daqui a pouco, porque ainda tem umas outras leituras aí pra comentar. Que eu quero que esse vídeo seja um pouquinho mais rápido do que foram os outros, porque eu tô sentindo que eu tô enrolando muita coisa pra falar dos outros livros, e eu não tô gostando disso, que tá ficando muito grande pra eu editar depois. Então agora vai ser um pouco mais leve, mais rápido, pra gente poder comentar de forma sucinta sobre os livros, tá? Não quero deixar os vídeos enormes mais. Enfim, como eu disse, foi um mês de muita ressaca literária, e eu vou comentar primeiro sobre esse livro que me causou essa ressaca, porque ele é um livro que eu tô gostando muito, que é o Olho do Mundo, da série A Roda do Tempo, do Rick Riordan. Não, não é do Rick Riordan. Rick Riordan é do... Ai, eu tô com Percy Jackson na cabeça. Como que é o nome do moço? Robert Jordan, tá? Mas é bem parecido com o Rick Riordan e eu acabei esquecendo. Enfim, acabei confundindo, acontece, são nomes parecidos. Mas eu tô gostando muito de O Olho do Mundo, só que assim, eu já tô lendo ele faz quase 3 meses. Quase. Quase. Não, eu acho que eu comecei ele em setembro. E eu comecei ele em setembro com a previsão de acabar em setembro. Na minha cabeça eu ia. Eu ia conseguir. Não, na verdade eu acho que eu comecei em agosto. Enfim, na minha cabeça eu ia terminar ele em agosto ou setembro. Eu já tava planejando ler ele mais ou menos ali entre 2 meses, porque eu sabia que ele era um livro meio grande. Só que assim, ele é um livro de 800 páginas. E para um livro de 800 páginas, eu já deveria ter acabado ele, né? Porque você pensa, 800 páginas. Só que assim, cada 15 páginas desse livro demora 1 hora pra você conseguir ler, porque ele é muito pesado, assim, não é uma leitura fácil, as letrinhas dele, assim, são meio apertadas ali na página, então tem muito conteúdo por página, o livro é de um tamanho muito grande, então, assim, complicado, né, ler esse livro. E aí eu tô pensando que, assim, esse aqui tem 800 páginas, só que os outros têm 1.900, então, assim, vai ser mais complicado pra eu ler ainda. Então eu tô pegando mais levezinho, assim, abandonei ele ali no começo de setembro. Não, no meio de setembro dei uma abandonada. Tô deixando ele aí pra ler agora no final de outubro. E espero conseguir terminar, né? Vou ler ele no decorrer dessa semana e da próxima, na previsão de acabar ele até o começo de outubro. Mas só queria deixar aqui esse adendo, falar que eu tô gostando do livro, mas vou comentar mais sobre ele quando eu terminar. Só queria comentar que eu li muito dele em setembro, então acho que... Eu li pelo menos metade dele em setembro, então eu queria comentar um pouco mais sobre, tá? E aí a minha primeira leitura, de fato, eu fiz mais pro final do mês, porque, como eu falei, eu tava realmente muito ali preso no Olho do Mundo, tava pra terminar, assim, na minha cabeça eu ia terminar ele, só que se eu deixasse pra terminar ele, eu não ia ler mais nada. Então eu dei uma pausazinha, fui ler outra coisa e li uma coisa muito mais leve, porque eu já tava nessa ressaca literária quando eu comecei a buscar outras coisas pra ler. E acabei pegando uma coisa mais leve, que é um mangá, né? É o mangá de Pokémon. E eu não esperaria estar falando de um mangá desse tipo por aqui, porque ele é um mangá infanto-juvenil, eu acho, não tenho certeza. Mas eu me interesso, assim. Gente, eu sou muito gamer, tá? Não vou mentir. E eu gosto muito desse universo de Pokémon, tá? Eu gosto e acontece. E eu acabei dando uma nota muito alta pra esse mangá, porque eu não. Eu me surpreendi muito com a história, tá? Eu gosto de trabalhar com narrativa infanto-juvenil, é uma coisa que eu venho estudado nos últimos tempos. E ler esse mangá aqui, eu vou comentar livro que eu me confundo às vezes.
me trouxe uma outra visão dessa abordagem. Eu acho que ele não é tão infanto-juvenil assim, mas eu acho que as pessoas consideram, então. É uma narrativa um pouco mais simples, é mais simplória, só que eu acho que pro objetivo da história em si, ele alcança muito fácil, e de uma maneira muito legal. Eu gosto dos personagens que são apresentados aqui, e eu gosto da forma como o autor, ele discorre o texto, sabe? É uma coisa muito mais, eu não vou dizer fácil de fazer, mas é uma narrativa mais simples, né? Mais simplória. Então, porque tem poucas falas e tudo mais, então pra você conseguir acertar nesse tipo de narrativa é muito diferente, é uma abordagem diferente que você usa, justamente por ser algo muito mais corrido, né? O texto ele é muito mais corrido porque ele tem que ser mais simples pra caber na página, não ficar muito grande. E acabei que eu gostei muito, tá? Dei 4 estrelas e meia, não dei 5 estrelas porque eu acho que faltou um conteúdinho ali, sabe? Tem algumas áreas que eu achei que faltou, passou meio batido, mas eu gostei. Eu vou deixar na capinha aqui, tá, gente? Porque eu não tenho a versão física, eu li digitalmente, tá? Não li no físico, né? E aí, mais pro final do mês, eu peguei um outro livro da Agatha pra poder ler. Nesse aqui a gente vai comentar bastante coisa, porque tem muitas coisas pra comentar desse livro, tá? Eu acabei pegando o Morte na Mesopotâmia, ele tá aqui. Ele tá com o marcadorzinho do Clube da Rainha, que eu acho a coisa mais fofa do mundo. Veio com o Noite Sem Fim, se eu não me engano. Que eu comentei no Lidos do mês de julho, não sei. Eu comentei dele, tá? Vou deixar aqui nos cardiozinhos, tá? Mas comentei sobre Noite Sem Fim, e aí eu tô reutilizando o marcadorzinho em todas as minhas leituras da Agatha. Esse aqui era o livro de agosto do Clube da Rainha, agosto, setembro. E eu só peguei ele em setembro, no finalzinho de setembro, mas eu comprei ele no meio de agosto. Então assim, enrolei um pouco pra ler. E não deveria ter enrolado tanto, porque eu gostei muito desse livro aqui, tá? Eu dei 4 estrelas e meia pra ele. Já é talvez um dos meus favoritos da Agatha. Eu não sei, eu não favoritei ele, tá? Diferente de alguns outros, que me marcaram muito mais. Mas a experiência que eu tive lendo esse livro aqui foi muito positiva. Eu acho que é uma das minhas experiências de leitura mais legais que eu já tive. Eu li ele partes em audiobook e partes no físico. Acho que eu li mais em audiobook, tá? E não sei se isso ajudou, porque o audiobook era muito interessante, era muito legal, as atuações eram muito legais. Não sei se isso ajudou, colaborou com a leitura, mas eu gostei muito dessa história, gente. Então aqui a gente vai ter a história de uma médica, eu acho que ela é enfermeira, se eu não me engano. Ela é a enfermeira Amy, ela vai cuidar de uma mulher que ela é esposa do líder de uma operação de escavação, tá? Então, ela é esposa desse líder da escavação e o marido dela começa a perceber que talvez ela tenha alguns probleminhas ali que podem ser relacionados à saúde mental. E ele chama essa enfermeira pra cuidar dela, porque ele acha que ela vai, né, pode acontecer alguma coisa, ela tá ficando louca, que ela pode sofrer algum acidente em breve. Então ela tá sempre falando que ela acha que alguém tá perseguindo ela. Ela vê coisas durante nesse lugar onde eles estão pra fazer essa escavação, porque ela tá acompanhando o marido dela. E aí começam a acontecer algumas coisas ali em volta dela que começam a prejudicar a saúde dela, a saúde mental, né? E essa médica vai lá e ela vai cuidar dessa mulher. Claro que assim, é um livro da Agatha, então eventualmente a gente vai ter um assassinato. Eu acho que. Como tá na sinopse, eu vou falar quem morre, né? A mulher morre mesmo, tá? Ela tava já sentindo. Poderia ser que ela morresse, e ela acaba de fato morrendo. E aí começa toda uma investigação pra gente entender quem matou ela. Qual que é o diferencial desse livro? A gente tem muito mais sobre quem era essa mulher do que sobre o assassinato em si. Eu acho que um dos grandes mistérios é você entender quem que era ela, né? Qual que era a verdadeira personalidade dessa mulher. Porque uns falam uma coisa, outros falam outras coisas. Então a gente tem essa dualidade dessa personagem, que no final a gente chega a uma conclusão. E é uma história do Hercule Poirot. Ele aparece um pouco mais tarde no livro, mas com certeza é uma participação mais especial, né? Que é o Poirot. O Poirot é perfeito, um dos melhores personagens da Agatha. Talvez o maior detetive da literatura e um dos personagens mais carismáticos que eu já vi na minha vida. O Poirot é um dos personagens que eu mais gosto, tá, gente? Eu adoro ele, eu adoro todas as histórias dele. E aqui não foi diferente, tá? Esse livro aqui é muito perfeito. Eu gosto muito dele. Eu não vou falar que é perfeito porque ele tem uns errinhos, tá? Mas eu gosto muito da trajetória dele, como a gente chega no final. E eu só não dei 5 estrelas por conta
Assim, eu talvez não goste tanto dessa forma como o Poirot sempre explica os casos, ao invés dele mostrar pra gente. Mas todo o caminho pra chegar até o final, pra chegar até a conclusão, é muito legal. Eu me apeguei muito a alguns personagens aqui, e é uma das coisas que eu mais gosto das histórias da Agatha, que é quando ela aprofunda mais esses personagens secundários. E a gente tem muito disso, a gente conhece muito sobre esses personagens. E assim, é aquele negócio, né? Os livros da Agatha são um mistério, assim, pra você ler ali no cantinho, numa tardezinha, porque eles são rápidos, eles são fáceis de você entender, os mistérios são legais. Teve algumas cenas aqui que eu me impactei demais, algumas mortes, que me deixaram um pouco chocado. Mas, assim, livro muito bom, tá? Recomendo muito. Eu acho que isso aqui é uma ótima porta de entrada também pra esse universo da Agatha Christie. Porque é um livro muito bom e porque é muito fácil, tá? É uma leitura muito fácil de você fazer. Então, gostei muito. Então é isso, chegamos ao final desse vídeo, que já deveria ter saído, felizmente, vou editar ele finalmente, vou postar. Mas são leituras assim mais rápidas, como eu falei, eu tô nessa coisa de uma ressaca literária que tá sendo curada aí no mês de outubro, tô lendo bastante. Não bastante, mas enfim, vocês entenderam. Ainda tem alguns livros que eu quero ler, mas até agora já tô terminando o segundo livro do mês. Já era pra estar no terceiro, mas não vou me cobrar também pra ficar lendo, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas tô gostando muito das leituras que eu tô fazendo em outubro, então vocês esperem aí um lidos do mês meio temático também. Mas é isso. Um beijo e até o próximo. Ah, não esquece de deixar o like no vídeo. Ó, já ia dar um tchau. Não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade daqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.